E vem conferir um top 5 melhores live actions de animes e mangás. E algo que já virou senso comum para o povo é que adaptações em live action de animes e mangás são consideradas ruins. Muitos acreditam que nenhuma é boa, mas no vídeo de hoje eu vim provar que isso não é verdade. Existem sim boas adaptações em live actions sobre animes e mangás. Eu vim trazer um top 5 para provar sobre isso. Mas, obviamente, é comum acreditarem que as adaptações vão ser ruins. Isso aconteceu, não veio do nada. Na verdade, ano após ano, adaptação após adaptação, foi criando essa coisa na cabeça das pessoas que toda adaptação vai ser ruim. E agora que saiu o filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco, isso ficou mais forte porque ela é uma adaptação terrível. Mas, considerando que eu vou provar isso, eu vou fazer agora o meu top 5. Só falar que eu foquei em filme, porque tem doramas que saem, também tem séries norte-americanas que já saíram em versão de live action baseadas em animes e mangás, mas meu foco aqui é no cinema, é foco em filmes, não exatamente no cinema, pode ter filme para streaming, mas o foco é realmente filmes. Deixando isso claro, vamos à lista. E em quinto lugar dessa lista eu coloco o live action japonês de Death Note. Eu tenho que explicar bem porque Death Note já teve várias versões live action e a maioria é terrível. Mas na verdade tem uma, pra falar a verdade, duas que funcionaram, lançado em 2006, chamado Death Note, o primeiro nome. E no mesmo ano de 2006, ele ganhou uma outra versão chamada Death Note, o último nome. E a ideia desse filme era realmente contar o arco inteiro do Death Note em duas versões live action e se mostra já como uma preocupação que eles tiveram para poder englobar a história como um todo. Eles sabiam que a história do Death Note é bem complexa, é bem difícil de ser abordada e que um filme só, algumas coisas vão ficar corridas, a parte da investigação, a parte do Death Note não iria funcionar muito bem. Eles resolveram dividir em dois filmes, que lançaram dos dois no mesmo ano, e para mim é uma boa adaptação. A representação visual deles funciona bem, até a parte do Ryuki, que é algo que hoje em dia não funciona bem, pra época era interessante ver em tela, e eles conseguiram fazer uma boa adaptação. Death Note pode não parecer, mas ele é sim um mangá muito difícil de se abordar, porque a forma como você vai fazer com que o espectador veja o pensamento deles, a forma como vai fazer com que a adaptação funcione bem, vai ser muito difícil, porque quando você está lendo o mangá, Death Note nem parece que é um mangá, ele parece que é um livro de tanta escrita que tem nas páginas. Nas páginas finais, principalmente do mangá de Death Note, é algo que parece realmente um livro, quase não tem imagem. E a maioria dessas falas são pensamentos, principalmente do Kira, pensando qual que vai ser seu próximo passo, qual que vai ser seu próximo movimento. Para o mangá isso funciona muito bem, no anime também funciona bem, mas para o cinema ia ficar algo expositivo. Então eles tiveram que adaptar muita coisa para fazer com que a obra encaixasse em dois filmes e fizesse uma boa adaptação. Eu acho que eles fizeram isso. E a prova de como essa obra foi uma boa adaptação é que Death Note teve outras versões e todas para mim são terríveis. Porque em 2015 lançou um dorama sobre Death Note. Um dorama que aí sim poderia muita gente falar, vai facilitar melhor, vai funcionar melhor porque vai ser um dorama, ou seja, uma série de TV. Mas ele não funcionou de maneira nenhuma. Depois, em 2016, o Death Note ganhou mais uma versão live action, mas aí eles resolveram contar como se fosse o pós-Death Note, a continuação direta, que se chamava Death Note, Iluminando um Mundo Novo, e que foi uma adaptação terrível, que você vê que não ter a escrita dos autores que fizeram Death Note ter esse pensamento, ser fora da caixinha, não funcionou. E em 2017 saiu Death Note da Netflix, que é tão ruim quanto a continuação do Iluminando o Mundo Novo. Um filme terrível, que não respeita nada da obra e não mostra nem um pouco a genialidade que fez Death Note, fazer com que tanta gente gostasse e conhecesse a obra a partir dali. Muita gente entrou no mundo dos animes através de Death Note, e essa versão da Netflix é terrível. Mas no foco de 2006, tanto o primeiro como o segundo filme, eu acho que eles conseguiram abordar muito bem a obra como um todo, fazendo uma boa adaptação e contando da melhor forma possível a história. Eu só falei das outras adaptações para mostrar como é difícil, para mostrar como os japoneses conseguiram sim fazer uma boa adaptação. E o quarto filme dessa lista é Alita, Anjo de Combate, filme lançado em 2019, e esse de toda a lista que vai ter é um filme que tem nomes mais fortes por trás do elenco. Filme esse que tem no elenco como diretor o Robert Rodrigues, que é muito fã da obra original e que você vê que ele tem um grande respeito por ela. Robert Rodrigues, que é um pupilo do Tarantino. Tarantino sempre fala do Robert Rodrigues e sempre divulga muito seus filmes, porque realmente é um pupilo do Tarantino. Não no quesito de ser alguém que é igual ele, mas eles se conhecem, são amigos, e
através disso o Tarantino sempre fala dele. Elenco desse que tem nomes como Mahershala Ali e também Christopher Waltz. Um filme que ele trouxe realmente toda a estética que você espera de um filme de anime. É um filme que ele tem um bom primeiro, segundo, terceiro ato, ele consegue trazer uma boa dinamismo, ele consegue fazer com que um público que não conheça a obra e queira ir atrás da obra, queira ter uma continuação. Infelizmente nunca teve continuação, mas poderia ter continuação. É aquela adaptação que você vê que tem um respeito à obra. E até na forma de técnica que eles querem contar esse filme, de aumentar os olhos da personagem da Alita, colocar uma estética mais parecida com o mangá e também trazer mais para um lado de anime, faz com que essa obra seja muito boa. Seja um ótimo filme de ação para quem gosta de filme de ação, tenha momentos muito bons, a história funciona bem. Então, de novo, ele é aquele filme que ele consegue ser adaptação muito boa, quase perfeita. Porque ele funciona para quem gosta da obra original e ele também funciona para quem gosta de um bom filme de ação, fazendo com que o público que já conhece a obra veja a obra de uma forma diferente, com uma outra visão, e o público que não conhece tenha vontade de ir atrás da obra original. Robert Rodrigues, que é um diretor que eu admito que nem sou um grande fã dos trabalhos dele, acho que ele tem bons trabalhos, mas de modo geral ele mais erra do que acerta. Aqui ele consegue conduzir muito bem tudo, a parte de criar um mundo mais fantástico, a parte de trazer elementos de anime, tanto na ação, como na parte da violência, como na parte da estética dos personagens. Além de combate, de novo, um ótimo filme de ação e uma ótima adaptação também. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco o filme Rurouni Kenshin, ou como é conhecido mais no Brasil, Samurai X. Rurouni Kenshin veio com a ideia de realmente abordar a história de Kenshin Himura. E esse é um filme que eu considero que tem um alto grau de dificuldade de se abordar. Primeiro, porque as coisas que são marcadas pela obra de Samurai X não teria como ser abordado no cinema, que era realmente o sangue. Senão ia ser uma idade de mais de 18 e iria restringir muito. E eles conseguiram fazer uma boa adaptação na parte de combate. E outro ponto que pra mim é mais difícil ainda, seria na parte da reconstrução de época. Porque Samurai X é uma obra que ela fica muito na realidade e em fatos que aconteceram no mundo real para poder conduzir essa história. Então a parte de vestimenta, a parte de como vai funcionar a batalha, as espadas, tudo, até os cenários, tudo tem que ser algo de época. Então o orçamento vai ser maior, a parte da construção vai ser maior. Isso, se num live action acabar dando errado, é uma chance gigantesca. E o trabalho que eles fizeram aqui foi algo impecável. O primeiro filme é ótimo. Claro, tem alguns personagens que não são bem trabalhados. Um problema de Samurai X que é visível na adaptação é que tem muitos personagens na obra como um todo. Então nem todos conseguem ser bem adaptados na tela. Ou não em visual, mas mais no fator de tempo de tela, tempo de desenvolver sua história. Isso acaba sendo um problema aqui. Mas mesmo assim, é um filme que consegue trabalhar bem a história. E eu digo mais, porque ele tem terceiro lugar e tá, por exemplo, a Alita que eu elogiei mais não tá na frente dele. Porque ele tem 5 filmes. Eles geram 5 live action sobre Samurai X para abordar toda a história. E pra mim, todos conseguem, da sua maneira, adaptar bem cada arco de Samurai X. Esse é o filme que eu falo que é uma boa adaptação. Ele leu o mangá, ele entendeu qual que era a essência de cada arco, de cada personagem, de cada vilão, e ele colocou aqui de uma maneira, o diretor, o roteirista, onde tudo flui muito bem, com diferenças no lugar de batalha, com diferenças no lugar de como vai conduzir a história, mas conseguindo, de forma geral, conduzir bem uma história que é muito, de novo, complicada pela quantidade de personagens, pela complexidade dos personagens, pelo momento histórico, e pra mim eles conseguiram englobar tudo muito bem. Muita gente pode criticar muita coisa do live action do Samurai X que eu já vi criticar, mas se você for ver e você pensar, eu não consigo imaginar uma maneira mais correta e mais certa de fazer uma adaptação dessa obra. Então ele funciona como uma ótima adaptação de Samurai X e praticamente é uma outra visão da obra, porque se você for ver a obra, você vai ver que os vilões são diferentes em questão de até personalidade alguns, a parte de complexidade e mais, de novo, o live action não deixa nada a desejar no ponto de ser um bom filme de ação que consegue trazer a essência de Samurai X. E normalmente ele perde a essência. E até na parte do combate, que é algo que seria difícil de se fazer, porque em Samurai X, um dos motivos do Kenshin ser tão bom espadachim é que ele é mais rápido, mais veloz, realmente do que os outros. Aqui não ficou algo exagerado, não ficou algo mal feito que poderia ficar no exagero de anime com live action, porque de novo, é algo real. Tudo funcionou muito bem e por isso que ele fica em terceiro lugar da lista. E em segundo lugar da lista fica a live action de Bleach. Lançado em 2018, o live action de Bleach ele veio com uma dificuldade muito grande, que é como vai ser feito esse live action de um anime que ele tem
tantos poderes em tela, ele tem uma história que ela segue batidas padrões, que não é tão fácil de se adaptar, mas como vai ser os poderes, como vai ser essa adaptação, como vão trabalhar os personagens secundários, como vai trabalhar o mundo de Bleach, e principalmente, eles vão ter orçamento para criar todos aqueles poderes dentro de tela, e tem mais um fator, o filme é da Netflix, será que a Netflix, que normalmente não consegue entregar boas coisas, vai entregar um bom live action de Bleach? E ele é surpreendentemente bom, é um live action que realmente é muito bom, é um live action que realmente consegue tratar perfeitamente o que é um arco de origem de um filme de anime. Se você falar pra mim assim, como que é o arco de até o momento onde começa a Bleach, onde ele vira o Shinigami substituto, até o momento que ele tem que salvar a Hulk e a nossa Society. Se você falar pra mim como seria o resumo dessa obra, eu falo, assiste o live action de Bleach. O live action de Bleach é perfeito no resumo de como é esse começo de arco. Tudo bem, os fãs mais frenéticos, mais hardcore de Bleach vão reclamar porque o Chad, a Orihime, não tem tanta participação nessa parte. E era fundamental que ele tivesse mais participação, mais envolvimento nessa parte. É bem verdade. Mas como adaptação, eles entenderam que o filme segue muito bem a batida dos 3 atos. O Ichigo, ele é apresentado esse mundo no primeiro ato, apresentado a Rukia. O segundo ato fica mais num arco de treinamento e cria um rival e um vilão pra ele, que colocam muito o Uryu como o grande inimigo, contraponto dele. E aí colocam o Range e o Byakuya ainda na parte do filme. Você vê que já tem muitos personagens e esse é outro fator muito importante que o Samurai X, por exemplo, não conseguiu fazer. Samurai X tem tantos personagens que acaba fazendo que a obra não consegue trabalhar todos em tela. E o live action sofre um pouco com isso. Em Bleach, eles colocam 5 personagens em tela, tendo grande importância, que seria a Rukia, o Ichigo, o Uryu, o Range e o Byakuya, e mesmo assim, eles conseguem trabalhar todos muito bem, criando uma boa rivalidade, criando muito bem uma boa narrativa, de novo, um bom filme de ação, que vale muito a pena. Então ele é um bom filme de adaptação, ele é um bom resumo do que seria um bom arco de Bleach. De novo, quando eu penso como seria uma boa adaptação, que é você pegar um arco e adaptar para uma história, eu acho que eles colocam perfeitamente aqui, da apresentação ao arco de treinamento, do arco de treinamento à superação do herói, tudo que você vê aqui, você consegue ver perfeitamente nos primeiros arcos de Bleach. Claro, eu acho que se tivesse continuações, que ainda não teve, eu espero que algum dia tenha, porque eu gostei muito da live action de Bleach, e o final deixa um gancho para continuar, para ir pra Soul Society, claro, seria algo muito mais difícil de se fazer, porque aí teriam todos os capitões, teriam a Soul Society, teria que ter muito mais CGI, muito mais dinheiro envolvido, aí sim seria um live action que seria muito mais perigoso de errar. Mas esse filme não tem como negar, eles entenderam perfeitamente a essência de Bleach, a essência dos personagens, entenderam perfeitamente como seria a história e conseguiram praticamente resumir bem numa boa adaptação o que seria esse primeiro arco do mangá. E eu digo mais uma coisa, a parte das batalhas e dos poderes ficou muito bom em tela, ficou muito bem feito e muito legal de se assistir. Pra mim, ele é realmente um dos melhores live actions em relação a anime e mangá que eu já vi. E em primeiro lugar dessa lista, não tem como ser outro filme que não seja Old Boy. Pra mim, por que Old Boy tem em primeiro lugar? E a resposta é simples, porque Old Boy, o filme, a live action, é tão bom, tão bem feito, que o filme é melhor do que o mangá original lançado nos anos 90. Nos anos 90 saiu um mangá chamado Old Boy, e que ele tinha a mesma história, obviamente, que tem o live action. Mas o mangá, ele tem uma estrutura diferente, um ritmo diferente, e a forma como vai construindo para chegar no mistério, faz com que a obra seja muito boa, seja interessante, mas não cria um impacto, mas não como foi no filme. O filme de 2003, ele consegue pegar essa história e fazer com que tudo funcione muito bem. Quando você para pensar numa das cenas mais marcantes em questão de ação, numa sala ali que tem, é o Old Boy. Muito filme hoje em dia usa muito essa cena como inspiração para criar sua cena de ação. Cena de ação, cena em questão de criatividade, a forma como constrói o mistério, a forma como constrói o mundo de Old Boy é muito interessante. De novo, o mangá de Old Boy, ele é bom. Ele é um bom mangá, que tem uma boa virada, uma boa história. Mas o filme, ele praticamente pegou a história de Old Boy e melhorou. É o que eu sempre falo do que é uma boa adaptação. É que é uma adaptação perfeita. Quando o diretor e o roteirista leram o mangá, eles entenderam que era a obra, entenderam a mensagem, a complexidade, eles refletiram sobre aquilo e fizeram um filme live action. E esse filme live action de 2003, ele é praticamente a visão deles sobre essa obra. A parte das mudanças de personalidade dos personagens, a parte de mudar algumas coisas. É sim, uma adaptação do mangá para o cinema? Mas ao mesmo tempo é a visão deles, fazendo com que, pra mim, a adaptação em live action de Old Boy, por tudo que acontece nela, pela forma como conduz a história, a ação, o mistério, o mundo como um todo, faz com que o live action não seja só o melhor live action de anime e mangá que eu já vi. Ele é o melhor live action em relação a... ele é melhor que a obra original que existe. Pra você ter uma noção de quão bom é isso, em 2013, os norte-americanos pegaram a ideia do Old Boy e tentaram fazer a sua versão, tirando essa parte do mistério, da reflexão que eles colocam,
coloco, da parte de realmente pensar no mundo, naquele universo, tudo que tá acontecendo ali, e fizeram algo mais de ação desenfreada. E o filme é terrível. A versão de 2003 de Old Boy é inassistível. Já essa de 2003 é fantástica, fazendo com que ele vire um marco no cinema. Ele é tão marco que muita gente assistiu Old Boy, adora o filme e nem sabe que tem um mangá original. Você vê quão bem feito esse filme é. Eu posso te garantir que, diferente desses outros, esse aqui, você vê como filme, você vai gostar sem ler o mangá. E se você ler o mangá e assistir o filme, você vai ter duas visões diferentes sobre a mesma obra. Pra mim, ela é a adaptação perfeita. A forma de como você tem que adaptar e fazer um live action devia ser usado Old Boy como exemplo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual filme você acha que faltou nessa lista? Qual é o seu live action baseado em animes preferido seu? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.